Eu, eu posso falar, Júlia e Érica? Vocês me ajudam, se eu... É porque, assim, na verdade, a nossa ideia não está completamente amadurecida. A gente queria ouvir também os professores da disciplina para ver se vocês tinham algum insight em relação a isso. E para ver se é uma ideia que funcionaria também. Na verdade, essa ideia parte, todos nós fizemos estágio docente esse semestre, do grupo. E a gente percebeu, e inclusive compartilhamos que isso, na verdade, é uma coisa que a gente já tinha percebido enquanto estudante, né, de graduação, que as pessoas na faculdade de comunicação entram com uma mentalidade muito de prática profissional e que a parte teórica parece não fazer muito sentido para essas pessoas. Enfim, não existe um engajamento tão grande dos alunos em disciplinas que são mais teóricas. E, obviamente, que a gente não quer botar a, toda a teoria a serviço da prática, mas a gente estava pensando numa coisa que é o seguinte, na verdade. A gente sabe que a professora Fátima dá uma aula para graduação, que é uma aula que chama Narrativas Transmediáticas. E a gente estava pensando em como pensar. A gente deu uma olhada na ementa, né, que está sendo disponibilizada no site da UERJ. A gente estava pensando em como montar um curso dessa disciplina. Como montar um curso dessa disciplina que. Adorei. Ai, que bom, a gente estava com medo. Como a gente montar um curso dessa disciplina para trabalhar o conteúdo teórico a partir da prática, basicamente. E a gente estava pensando em fazer isso da seguinte forma. A ideia de narrativa transmediática é uma narrativa que atravessa várias mídias diferentes, né? Então pode atravessar quadrinho, jornal, filme, série, canal no YouTube, podcast, enfim, tem vários formatos diferentes. É uma história que é contada em várias mídias, muito em resumo. Só que tem um arcabouço teórico atrás disso, que é, enfim, a teoria da remediação, a cultura da convergência, até o próprio Foucault, com a ordem do discurso, etc., uma coisa mais teórica. E a gente estava pensando numa estrutura de curso, e aí surgem as dúvidas, na verdade, porque a gente ficou um tempão discutindo, tentando chegar a uma ideia final, mas o que a gente estava pensando mais ou menos, e aí, Júlia, me ajuda também, pelo amor de Deus, era em fazer que os alunos fizessem uma narrativa transmediática trabalhando a teoria da disciplina. Enfim, a gente tem propostas de estrutura sobre isso, mas eu queria ouvir também se vocês têm alguma ideia, se tem a ver com metodologias ativas, se a gente pode. Enfim, é isso. Fátima, posso? Oi. Oi, tudo bem, gente? Então, Pode, Luma, eu claro. para a gente explicar, porque assim, até queria confirmar, a gente queria confirmar que a gente teve uma reunião sexta-feira sobre, né, o que a gente faria, e é um pouquinho fora, né, não sei se é o que é esperado, sabe? Então, eu queria confirmar até se vocês entendem que é uma boa ideia, né? A Luma trabalha com essa perspectiva, trabalha com uma ferramenta tecnológica, né, que faz toda uma capacitação e um acompanhamento do que eles chamam de inteligência, né, porque a gente entende aí como os grandes pilares de inteligência emocional. Já está em prática através de jogos, né? E isso já está... Luma, me ajuda aí. Acho que é ensino fundamental, né? Sim, a nossa ideia aqui, que a gente queria validar, é a respeito das metodologias ativas e da proposta em si. Né? A gente gostaria de criar uma jornada de capacitação com os professores, seja ele anos iniciais ou anos finais do ensino fundamental, com o objetivo de trazer as competências socioemocionais e o cotidiano escolar deles. E aí, a partir disso, utilizar
a ferramenta que a gente tem de capacitação e de acompanhamento desse desenvolvimento e dos jogos. Então, a gente ofereceria uma série de jogos, essa plataforma de acompanhamento, e criaria uma trilha de capacitação para os professores. Então, trazendo uma perspectiva sobre o que são as competências socioemocionais, como isso pode ser aplicado no cotidiano, e quais são as ferramentas existentes hoje e metodologias ativas que poderiam auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Tá muda, Raquel. Eu estava projetando para ficar mais fácil quando as pessoas estão explicando, tá? Eu queria saber o que vocês acham, porque assim, a gente estava pensando, eu achei muito interessante, porque é isso, né? Acho que os professores estão com muita dificuldade também, por conta até desse contexto de pandemia, a Luma até começou a escrever sobre isso, né? Sobre o contexto mesmo dos resultados que estarem muito vinculados nesse pós-pandemia, com essa questão da inteligência, da inteligência emocional, trabalhar as competências emocionais. E hoje está muito difícil para os professores, imagino que para os colegas aqui também, né? E isso seria uma forma interessante, inclusive, para depois, e aí acho que até a aluna pode falar melhor, né? Repassar isso até para outras instâncias, né? Não só ensino fundamental, tal, mas, por exemplo, para a graduação, eu, pelo menos, percebo um problema seríssimo, né? Pelo menos lá na minha... no meu quadrado, tá muito complicado, né? A gente tem uma incidência cada vez maior de alunos com problemas socioemocionais, e, enfim. E a gente pensou em fazer, né, uma oficina, efetivamente, para esses professores que estariam lidando com essa ferramenta. Agora, aí, assim, será que vocês acham interessante? Porque eu acho que é uma coisa que depois pode ser muito bem usada, né? Sim, é bem interessante a proposta de vocês. E fica, né, um produto para as próximas. Não vai ser usado só aqui, né? Vai dar para ser multiplicado, virar multiplicadores. Isso. Exato. Eu acho que a gente tem que pensar realmente em montar alguma ferramenta, assim, em rede, em que a gente possa colocar essas propostas para compartilhar para quem quiser. Mídia, site. Normalmente, eu monto essas coisas e... a ferramenta que você está falando é ferramenta... Sei lá, um site... tipo o site do cybercog.com, entrem aí. Protótipo, né? Entendi. Isso, Tá. E, Patrick, quer falar? Não, pode falar. Não, eu quero falar que achei ótima a ideia, né, de pegar uma disciplina já existente e conseguir fazer esse processo, né, de como trazer as reflexões teóricas e as discussões para o estudante, né, explorar e conseguir também virar protagonista, né, nessa busca e nessa interação com a discussão, para não ficar meramente expositivo, né, porque a gente acaba deixando essa parte um pouco mais expositiva, apesar de buscar trazer essa questão prática, né, para a produção, para o debate, para a discussão. O Guilherme levantou a mão e Raquel, eu vou levantar também para falar. Pode falar, Raquel, eu falo depois. Fátima também pode falar. Guilherme, você pode falar comentários sobre os trabalhos, né? Ou sobre os... Eu ia fazer os comentários sobre o que eu pensei e como que isso se relaciona com o que já foi dito, tá? Até para chamar a atenção dos colegas que já falaram, então vou tentar costurar com o que o pessoal já falou, tá? Bom, primeiro que essa ideia de costurar com a disciplina da narrativas transmediáticas é uma das coisas também que eu tinha pensado e comentado, no sentido que a Raquel lembrou aqui, de pensar a ideia da extensão como um complemento da aula da graduação no ensino, né? E pensar a tríade de pesquisa, extensão e ensino numa perspectiva seguinte: a extensão complementa o curso de graduação, uma disciplina de graduação ou um conjunto de disciplinas, instrumentalizando para experimentos mais práticos, e questões que aparecem para ser aprofundadas se direcionam para um PIBIC, uma pesquisa, né? Ter uma espécie de
de panóptico dessa situação, né, que eu acho que daí é o papel do grupo do CyberCog, outros grupos de pesquisa que viram se vincular, né, de alguma maneira, para pensar isso. Então, por exemplo, eu acho que, claro, as narrativas transmediáticas já é uma coisa da casa, que a Fátima pode também trazer todo o histórico e tal, mas eu penso que, como tem outros professores aqui de outras universidades, né, todos os orientandos da Fátima, cada um tem uma universidade, pensar também que disciplinas que eles estão dando nas universidades deles que dialogam com esses tipos de problema e como essa extensão poderia ser uma cola em alunos de várias instituições, né, criando uma inteligência, uma espécie de hack lab, laboratório maker, como a Raquel comentou, né? Mais ou menos por aí. Aí daí a questão, isso no primeiro comentário, né? Acho que, não me lembro quem que tinha contado, acho que o Patrick, né? Mas acho que mais alguém também falou disso, não sei, alguém que estava no chat, não me lembro agora. A Laís, talvez, não me lembro. E o comentário das outras duas colegas que falaram agora, o comentário da... Quem que falou agora por último? A Mila, a Luma. A Mila e a Luma estavam comentando sobre a questão de ferramenta. Então, dentro da proposta que eu estou trazendo, né, independente eu não quero falar que essa proposta é melhor que a proposta X ou A que eu estou trazendo. Estou falando o que a minha proposta está trazendo, tá? Acho que as propostas podem acontecer em paralelo. Acho não, com certeza, propostas vão acontecer em paralelo e tal, né? E com problemas específicos. Mas eu estou colocando o seguinte problema, tá? Isso que eu quero colocar, porque isso é um problema específico da minha tese, e nesse caso, não sei se interessa a todos, mas de certa forma eu abro para derivações por causa disso. Que é, em que limites, a gente tem dois problemas básicos, por exemplo, eu estou falando em uma narrativa pós-gamer, no sentido que a narrativa gamer seria a grande moda hegemônica, né? Até mesmo as pessoas, até alguém que até do doutorado, acho que a Gabriele está precisando das plataformas, tendo influência até da linguagem gamer, né? Esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, nem todas as pessoas têm esse repertório dos games, né? Parece que às vezes tem gente que atribui até uma coisa geracional, tal. Claro que existe essa geração, ela vive os games mais como, por exemplo, o cinema blockbuster, foi para uma geração anterior, talvez, né? E esse problema não é um problema, apesar de ter todo um cânone para falar disso, ele é um problema bem intuitivo, que a gente pode debater sem a pessoa conhecer o cânone, né? Claro que existe um cânone para, por exemplo, de discutir narratologia versus ludologia, todo já um problema que já foi debatido e tal, e muitas das professoras aqui já têm publicações e publicações sobre isso. Agora, a questão é assim, quando eu coloco o problema para uma turma razoavelmente, assim, digamos, de 10 a 15 pessoas, né, que começa a ter um buchicho maior do que a gente consegue alcançar num debate rápido. Então, tem uma demanda de a gente tentar sempre reunir todas as opiniões. É uma questão que que daí é um problema específico da minha tese, que é assim, o problema ferramenta induzindo a narrativa, porque a ferramenta vai induzir a narrativa, né? Isso, Manovich fala muito disso, né? Gruzin também vai falar disso, das remediações e tal. A ferramenta e surgindo, e as plataformas, né? Para não falar só da ferramenta, as plataformas induzindo as novas linguagens, mas, ao mesmo tempo, um repertório, né? Que cada pessoa vai trazer. Se ela quer falar, eu quero fazer um game, ou eu quero fazer uma narrativa midiática tal, que dialoga com, sei lá, transmediática, vai transitar em várias mídias, mas vai ter um repertório. Então, eu estou propondo que, progressivamente, desses 4 encontros de 2 horas, a gente fique sempre recuperando esses repertórios, né? Eu trago um repertório, daí tem uma parte que é meio expositiva, daí, no caso, quando eu participo, que é eu trazer um repertório. Eu tenho lá 7 aulas de Scratch, fiz uma pesquisa com Minetest, Minecraft, para pensar o paradigma da caixa de areia, dos jogos sandbox. Estou pensando alguns ferramentas de modificação de jogo que tem a ver com a pesquisa dos MCs, né? O Gary Mod, eu pesquisei algumas coisas, umas ferramentas que já surgiram, que tem toda uma genealogia lá, que gerou o Counter-Strike, toda uma coisa que às vezes tem
culturas e nichos que lidam, mas que tem uma história e tem um repertório. Mas então as pessoas vão ter os repertórios, né? A pessoa já viu desde o Atari, se a pessoa jogou Atari, sei lá, acha que videogame é aquilo, ou videogame plataforma Mario, sei lá. E se a pessoa não tiver repertório nenhum disso, né, que pode ser o caso, dependendo do público, o que ela vai trazer? Então, o que é o repertório mediático dela? Músicas, filmes e tal. Ela vai trazer esse desejo, né? Aí a gente está na dimensão do afeto. Tá, acho não tá, né? Dela trazer, por exemplo, a gente está falando, digamos, vou dar um exemplo hipotético, a gente está falando sobre a destruição do Museu Nacional, sobrou um meteoro, depois veio o coração do Dom Pedro. A gente está narrando isso daí, criando uma história disso aí transmediática. Ela vai dos games, ela vai ter um TikTok. Desde eu propor essa história, até as pessoas pensam, tem que ter uma música assustadora, né? Tem a ver com a pesquisa da Alessandra, estava até mostrando que ela tinha uma dinâmica de colocar essas músicas. A gente juntar esse repertório é uma dinâmica, são duas dinâmicas paralelas. Juntar o repertório de referências, que vai desde referências de games, músicas, filmes e tal, e juntar um repertório de ferramentas, né? E eu trago daí o Scratch, com as outras que eu estou trazendo, e as pessoas vão trazer outras, né? Eu estou falando não só ferramentas de fazer games, sei lá, a pessoa traz o próprio TikTok, ou traz uma ferramenta que ela usa para fazer música, sei lá. Mas que a pessoa, em certo momento, mostre como ela fez. Que acho que essa é uma diferença que eu quero colocar. Porque acontece muito numa pessoa... tem uma pessoa que ela sabe mixar, ela aparece com a música pronta, claro, tem um produto final, mas acho que interessa, pelo menos para o meu processo que eu estou querendo abrir, que ela problematize, né? Como aquela interface induziu a certas estéticas. Por exemplo, ela quer fazer um funk, ela achou várias batidas e tal, mas se ela queria fazer uma música com violino, ela não tinha essa referência, não sabia onde buscar. Como é que ela chegou nisso? Quem que foi uma pessoa, foi uma referência que trouxe aquilo? Então, o debate tem duas vias. Ele tem as ferramentas induzindo. Aí eu tenho também um debate sobre ferramentas livres, a diferença de livre, pirata e tal. Também tem a ver com pesquisa de alguns. Né? Basicamente é isso, tá? Eu estou colocando esse processo que eu queria colocar, que eu, de qualquer maneira, vou colocar como trabalho de campo na minha tese, e tentando antecipar. Não sei se vai dar tempo, você poderia propor uma espécie de encontro piloto de 2 horas, fora do horário da aula. Eu não sei se isso vai funcionar, estou propondo agora. Acho que seria o mais objetivo que eu poderia fazer, fora tudo que eu já falei, acho que agora eu acabei de falar, agora é só entregar um troço escrito. É um negócio assim, se a gente tiver um tempo, eu convido, a gente pode chegar no chat, discutir, a gente fazer um encontro de 2 horas para pensar essa dinâmica. Tipo, a dinâmica está acontecendo, né? E aí o que eu preciso mais, assim, de feedback até das professoras e do curso é eu pensar que, às vezes, até nem sem conhecer determinadas metodologias, eu apliquei elas, sem saber nomeá-las, né? Eu acho que esse é um problema que eu estou aqui para aprender, né? Que metodologias são essas? O que diferenciam, né, a sala de aula invertida para o design thinking? Que jogos que existem no teatro do oprimido que a gente não sabe nomear, mas que às vezes a gente faz, né? E por aí vai. Obrigado. Desculpe falar tanto, mas acho que eu tentei ser mais sintético possível. Posso falar? Vou falar rapidamente, eu vou comentar pela ordem, tá? De cada um. Patrick, do projeto de vocês, eu achei muito interessante também a perspectiva das narrativas transmídia pelo viés da teoria, né? Como unir... Gente, desculpem o barulho do meu filho. Como unir o elemento, né, da teoria com a prática, né? E eu me lembrei muito quando vocês falaram de uma outra disciplina teórica que foi dada lá na UFO pelo professor Rafael Venâncio, e ele tinha uma prática que era bem semelhante com o que vocês propuseram ali, de misturar a teoria em linguagens transmediáticas. Ele fazia muito essa linguagem com autores da teoria da comunicação, mas deslocando estes autores no tempo, como se eles estivessem no tempo da cultura digital, das plataformas, e o que eles escreveriam
neste contexto, né, contemporâneo ali, nas diferentes linguagens de TikTok, WhatsApp, figurinhas, né? Então, é uma maneira interessante de aliar ali os elementos da teoria, que dá para fazer com, já que é narrativas transmediáticas, né? Henry Jenkins, Carlos Alberto Scolari e outros autores brasileiros e internacionais que tratam um pouco deste repertório teórico ali, mas numa perspectiva meio de... Dá para misturar até pela ótica lá da Mila, né, do persona, né, são personas da atualidade, né, digamos assim. Então, eu acho que é um caminho interessante. Não sei, me veio isso à cabeça. Se vocês quiserem, eu posso botar em contato vocês com o professor Rafael Venâncio. Ele é quadrinista, o Rafael é bem legal. E o Rafael, ele propôs isso numa das turmas lá da UFO, já até saiu, se exonerou, né? Mas ele tem vários exemplos de trabalhos que foram já feitos nessa perspectiva, de produções de alunos de graduação também. Então, era do jornalismo, né, Fátima? Não era específico para RP, mas eu acho que se encaixa perfeitamente ali nessa ótica do que vocês chegaram a pensar, e esse viés de protagonismo, né, de projeto. Eu acho que a metodologia que está embutida aí é um projeto, né, porque no final vai ter um produto, né, ali. Então, pode ser um projeto inicial que como enquadrar a teoria ali, né, de uma maneira ativa. Eles mesmos podem ser protagonistas, né, eles mesmos podem se colocar enquanto artistas, né, ou como se eles fossem os próprios autores que tratam da questão das narrativas transmediáticas. Então, eu fiquei pensando nisso. Se quiser, dá para misturar até a ótica de teatro, né? Tem inúmeras formas de se trabalhar nessa perspectiva. Aí me veio isso na cabeça quando vocês falaram, vocês trouxeram a perspectiva. Pode falar, gente. Então, só complementando isso que a Raquel está falando, que o Patrick tinha dito, sobre o protagonismo dos alunos, né? A gente tinha pensado muito nesse papel do professor como mediador, né? E aí, até pegando o que a gente já tinha comentado sobre a sala de aula invertida, que seria uma vertente mais básica para eles começarem o projeto, né? A gente ficou um pouco na dúvida sobre a viabilidade de separar os autores, assim, o quanto a gente pode deixar na mão dos alunos essa parte da exploração da teoria. Porque a gente inicialmente tinha pensado em fazer uma exposição bem resumida dos autores antes de começar essa divisão dos grupos, né? E, no segundo momento, a gente pensou também que talvez as aulas fossem divididas em uma parte deles produzindo, então, seria parte da nossa avaliação dos alunos ver o envolvimento deles em sala de aula. A gente não queria deixar a produção totalmente para fora do horário de aula, porque a gente queria ver a turma interagindo entre os grupos, né? Até porque isso tem tudo a ver com o conteúdo transmediático. Cada grupo teria o seu autor, mas eles precisam conversar entre si sobre esses autores diferentes, para que toda a turma tenha uma visão do conteúdo, né? E aí, além dessa parte do projeto em sala de aula, que faria parte da avaliação, ver o envolvimento de cada um, a gente tinha pensado também em apresentação de trabalhos transmediáticos. Então, mais a gente mostraria outros produtos para eles entenderem a teoria a partir dos produtos, né? E aí a parte teórica seria mais voltada para justamente essa independência dos alunos, para meio que forçar eles a lerem os textos, né? Porque o Patrick comentou comigo essa questão que ele percebeu no estágio, e eu também fiz o estágio agora e eu notei isso, que eles não conseguem acompanhar os conteúdos assim que são mais acadêmicos, eles gostam mais de produzir. Então, basicamente assim, a gente ficou pensando nisso, se seria interessante botar uma prática, mostrar produtos para eles entenderem a teoria e deixar eles livres para captarem essa teoria e trocarem entre eles. Isso é viável ou fica muito solto? Júlia, complementando isso que vocês trouxeram, eu acho que cabe a sala de aula invertida sim, porque é uma maneira, vocês selecionam alguns textos prévios, né? Colocam, obviamente, uma atividade em determinado tipo de tempo, mas
pedem que os alunos, né, preparem antecipadamente o processo de leitura e busquem dessa leitura, né, o objetivo do que eles vão extrair ali dos autores para a realização da atividade. Chegando no momento de aula, vocês, enquanto professores, né, docentes, o que fariam, né? Iriam fazer uma proposta ali dentro de um determinado tempo para eles adequarem ali o processo da leitura, o que eles conseguiram captar dentro dessa atividade de um projeto, e esse projeto pode ser feito em etapas, né? Ser avaliado de forma processual na feitura até a chegada da apresentação do produto final. Né? Então, eu acho que cabe esses dois tipos de metodologia, sim. A sala de aula invertida como uma forma deles terem um acesso primeiro por eles, né, de leitura do texto em grupos, antes, no momento anterior à sala de aula. Né? E aí é feita uma atividade proposta a partir daquela leitura. E dentro do processo, depois, no momento da sala de aula, vocês dividem essa etapa dando ênfase neste processo da produção, para gerar o envolvimento, o protagonismo, e aí eles podem utilizar das ferramentas que eles têm ali como processuais, né? Assim, ou ferramentas que eles já têm um conhecimento prévio também, né? Até chegar na entrega do produto final. Né? Só tem que ser definido assim, que tipo de produto, que transmídia é mais de uma mídia, né? Então, como que eles vão fazer essa integração transmediática? Pode ser um projeto transmídia para a turma, aí como vocês vão dividir isso em grupos, né? Então, colocar algumas possibilidades ali de divisão ali da equipe. A Mila tem certeza que vai querer também falar, né, Mila? Como também trabalha com design thinking, a gente tem muito esse hábito de e contribuir, né, com os trabalhos. É isso do grupo dos meninos. Eu acho que cabe, sim, esses dois tipos de metodologia. Pode complementar, Mila. Acho que Fátima também, né? Pode falar, Mila, eu falo depois de você. Tá mutada, Mila. Você está mutada. Perdão. Agora estou me ouvindo, né? Era exatamente uma sugestão para o grupo. Raquel leu meus pensamentos. Eu trabalho, gente, dessa forma, né? E é uma sugestão. Sala de aula invertida, ela funciona muito bem quando você, de alguma maneira, eles faz com que eles utilizem aquela prévia leitura, né? Ou aquele preparo de alguma maneira. Então, como que eu faço? Eu peço para eles se prepararem, ou eu peço para eles fazerem uma apresentação muito rápida do que o grupo entendeu daquele assunto, ou eu faço uma série de provocações, né, para eles fazerem as interlocuções, tá? E normalmente eu divido, por exemplo, um processo como esse, né? Seria importante vocês entenderem a temporalidade, de quanto tempo demoraria para eles fazerem esse projeto, porque às vezes vale a pena, por exemplo, num primeiro momento, eles se reunirem a partir, né, daquela discussão e definirem detalhes de roteiro, né, de sumário, o que vai ter dentro desse trabalho. E criar até, de repente, assim, um plano de ação mesmo. O que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer depois, quem é que constrói, né, quem é o responsável e tal. E aí, a partir daí, sim, fazer um trabalho de mentoria. Agora, o que é muito importante, na minha opinião, que dá muito certo, é deixar muito claro o que é o resultado, né? O que o professor está buscando em termos de resultado. Mesmo que deixe muito à vontade, né, eles construírem o processo em si. Então, essa construção de planejamento do trabalho, e que é totalmente, no meu caso, eu faço totalmente aberta, não sou eu que defino. Eles definem o resultado que eles querem trazer. Então, acho que cai como uma luva, né? Agora, é importante ter alguma coisa, assim, que eles vão ter que apresentar, que eles vão ter que... Enfim, porque senão eles não leem, Patrick e Júlia. Assim, a minha vivência é essa, né? Se eu botar uma tonelada de texto, vários, às vezes eu ponho vídeo, enfim, faço podcast, faço tudo que eu posso, e eles acabam não vendo. Então, eles têm que trazer uma contrapartida, né? E aí, às vezes, eu incito a discussão, e funciona muito bem, tá? E o resultado, normalmente, é bem legal. Então, só para dar essa sugestão, porque eu tenho uma disciplina que eu faço isso direto, então, e dá super certo.
Tá mutada, Fátima. Agora foi. Não, eu sei. Não, eu ia falar muito rapidinho, estou falando desde lá do início. Eu adorei a ideia, Patrick, Júlia e Érica. Inclusive, vai me ajudar. Vocês podem até, se quiserem participar, fazer o estágio, esse período no próximo, né, para aplicar. Agora, eu uso uma técnica parecida com essa da sala de aula invertida na outra disciplina de fundamentos, porque a gente tem uma ou duas aulas que é de falar um pouquinho da história de RP e de como é que começou a profissão. Então, é uma coisa que super funciona certo, super dá certo, que é o seguinte, que é levar eles para uma sala que tenha computadores, agora eles usam até os próprios celulares, né? E eu falo para eles pesquisarem quando é que surgiu o RP e irem buscando datas importantes, né? Datas em que houve marcos importantes para a profissão. E aí eu dou tipo meia hora, 40 minutos para eles fazerem essa atividade, e no restante da aula, mais uns 40, 50 minutos, eu começo a puxar deles. E aí, o que vocês descobriram? RP surgiu quando? Aí eles dizem, RP surgiu na virada do século XIX para o XX. Teve uma situação assim, que foi o Ivy Lee, em 1906. Teve a situação do Vanderbilt, que deu uma entrevista para um jornalista do New York Times, dizendo ao público que se dane, e isso foi o que alavancou a necessidade de um profissional mediador entre organizações e público. Então, eles vão trazendo, aí eu vou anotando no quadro as informações que eles vão trazendo, e eles vão selecionando esses links de onde cada um buscou a informação, e depois a gente junta tudo. Teve turmas que a gente teve Facebook, em que a gente botava no grupo do Facebook todas essas informações, teve turma que a gente botou no Google Drive, mas isso super funciona. E é exatamente uma sala de aula invertida. Em vez do professor chegar, escrever no quadro cada uma das datas importantes e marcos conceituais e teóricos para RP, eles vão construindo. E eu vou mediando no sentido de ir puxando. Quando alguém chega e fala alguma coisa já da década de 1960, eu falo, não, peraí, teve coisa antes, alguém descobriu? O que acontece em 1950? E vou mostrando quais são as questões políticas, históricas, tecnológicas de 1950 que vão fazer RP deflagrar aqui no Brasil, e por aí vai, né? Então, para isso, funciona bem. Agora, disciplinas mais teóricas, aí a gente vai ter que pensar realmente em outras formas de fazer. Mas eu acho que a gente pode passar, assim, dar o nome de alguns autores, de alguns textos, e dizer, tem essas pistas aqui, Escola de Frankfurt, vê o que vocês acham do Adorno e do Horkheimer. Procurem aqui, procurem ali. Eu acho que você pode dar umas pistas e ver o que eles trazem, né? Uma outra coisa que funcionou nessa disciplina de narrativas foi o seguinte, eu passo um texto que é A Morte do Autor. Gente, do Roland Barthes. O texto tem 4 páginas. 4. Tá? Deve dar mais 8, se pensar que é livro, né? 4 páginas, assim, aquela folha de xerox. E eu estava percebendo que eles não liam. Aí a gente descobriu, eu acho até que foi o Gabriel Martins fazendo estágio também, descobriu um vídeo, né, de uma influencer, assim, que o blog dela, o barato dela é falar sobre livros, sobre textos. Então, ela introduz qual é a discussão da morte do autor. E isso funciona muito bem com eles, né? Aí todo mundo falou, aí eu falei, olha, vocês assistam o vídeo antes e depois leiam o texto. Então, assim, o vídeo eu sei que todo mundo assistiu, o texto não sei se todos leram, mas eles disseram que preferiram. Os que fizeram as duas coisas falaram, ajuda muito. Então, eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que pensar, né? Como é que a gente usa recursos mais atrativos e, ao mesmo tempo, coloca mais eles para fazer as coisas, né?
E Mila e Luma, eu acho a questão de trabalhar a inteligência emocional fundamental. Eu senti isso muito durante a pandemia, né? Em que eu sempre deixava um tempinho, né? Eu sempre não começava a aula, vamos lá, hoje vamos falar disso, né? E aí, gente, como é que vocês estão, né? Tá complicada a situação, e abria um espacinho para eles falarem, e assim, eu percebia que isso funcionava, né? Nem que fosse como uma catarse coletiva, assim, mas eu acho que só de todo mundo saber que estava pesado para todo mundo, né? Que está todo mundo passando por aquilo ali já ajuda, né? E aí sempre tinha aquela situação, poxa, meu pai pegou Covid, eu estou super preocupado. Aí na semana seguinte, gente, e aí, como é que está seu pai? Ai, melhorou. Então eu acho que são coisas simples, né? Que a gente pode fazer, mas que eu acho que estão sendo necessárias mesmo, E a né? ideia é ajudar os professores, né? Porque é isso também, quando todo mundo está muito. Que é o que está acontecendo, né? As competências socioemocionais estão cada vez menores, né? Em função de todo esse contexto. Mas a ideia é até trazer isso, Fátima, bem extenso, lá para frente, porque com o que acontece? O professor hoje ele fica refém, né? Em algumas situações. Sim. Né? E aí, assim, não adianta querer um resultado supersônico, se dedicar e tal, se não tem, o retorno dos alunos, né? Então, através dos jogos, tentar detectar, né? E essa ferramenta, só para destacar, eu achei muito bacana. A Luma trabalha uma startup que já tem essa ferramenta, que já está sendo utilizada, né? E aí, até num primeiro momento, a gente pensou em fazer isso para a graduação, mas aí eu até falei para ela, não, vamos trabalhar já o que tem, que é o ensino fundamental, que eu acho muito bacana, e depois até a ideia é a gente propor, mas aí não dá para fazer nesse trabalho, não tem como. Mas depois até traduzir isso para graduação, enfim, que eu acho que cabe para ensino médio, o que for. Né? E também para outros desdobramentos, mas aí aqui dentro do campo educacional é o que nos interessa, né? Eu fiquei muito na dúvida se vocês achariam legal, enfim, que se ajudaria, né? Porque eu acho que é importante a gente ajudar aqui dentro desse processo aí de compartilhamento, né? Não, com certeza. E eu acho que aqui a gente está numa postura de abrir as portas, os horizontes, né? E não de cortar, de censurar de forma alguma. Eu acho ótimo, como acho também a proposta do Guilherme super bacana. E acho o Guilherme fantástico que tem a ver com a tua tese, né? De você poder juntar as coisas, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? E a questão da extensão, Guilherme, eu acho que a gente tem que partir para esse meio. Meu próximo projeto, né, o projeto que eu estou propondo agora, é de voltar a trabalhar com as escolas. Eu acho que a gente tem que juntar a meninada da graduação com a meninada do fundamental. Eles aprendem juntos bem, impressionante, né? E eu acho que é você pegar os alunos da graduação e deixar mais próximos da realidade. E eu acho que é também a gente abrir espaço, né, para os professores também do fundamental, né? Lembra, Raquel, a gente quando fez a Madri, eles começaram a trazer demandas que não tinham nada a ver com a gente. Uma demanda era jurídica. Aí o marido da Raquel, que trabalha no TJ, da RE, tinha uma amiga que trabalhava na questão lá da demanda da professora e conseguiu ajudar. Então, eu acho que a gente tem que fazer essas pontes, né? Assim, eu tenho me sentido muito com essa necessidade de dar um retorno, né? A gente aprende muito, a gente coleta muita informação, acumula, a gente tem que realmente entregar isso de volta para a sociedade, né? Na minha opinião, por todos os motivos, isso está cada vez mais claro, né? Então, acho que é isso. E a proposta do Guilherme, eu queria fazer um curso, não sei se eu consigo. Eu também me interessei. Eu aprender. Eu vi que a Rê levantou a mão, é que eu não comentei da Mila e da... A Rê... Se quiser falar antes, sem problema. Você acabou não comentando e o Patrick tinha levantado a mão também. Não sei se... Você tirou, Patrick? Não, eu desisti de falar, na verdade. Porque a Raquel
tudo que eu ia falar no chat. Então, Renata e Raquel, Raquel e Renata, enfim. Então, eu vou rapidinho, Rê, só para não aproveitar e também falar dos demais, né? Na proposta da Mila e da Luma, eu fiquei pensando exatamente como que vocês vão aplicar, colocar essa ferramenta que já é do trabalho lá da Luma como um método ativo para os professores, porque vocês falaram de gamificação e utilizaram a palavra trilhas, que é até uma palavra que é muito usada no SB Games, né? Fátima lê e tal. E eu fiquei pensando, assim, como é que vocês estão pensando nessa ótica das trilhas no método, né? Se é gamificação e essas trilhas, elas vão dar aberturas na construção ali, vai ser uma narratologia, o que vocês estão pensando ali, especificamente no modo de construção ativa? Luma, quer falar? Acho que é importante você explicar um pouquinho. A UFOHero, ela já possui trilhas gamificadas, então é disponibilizado para as escolas em torno de 12 jogos, e eles têm variados perfis, tem de exploração, jogos somente RPG, eu não sou muito da linguagem dos jogos, não. Mas a trilha é muito mais no objetivo do professor conseguir fazer esse acompanhamento, então ele entender como é que isso está sendo aplicado dentro da plataforma, dentro do aplicativo. E a empresa ela oferece 6 competências para serem avaliadas. Cada competência possui 6 habilidades, e a partir dessas habilidades são construídas orientações e hipóteses. Então, a nossa equipe de educação pegou, por exemplo, a competência de bullying, né, o desenvolvimento, a prática do anti-bullying, para poder investigar se o perfil daquele aluno, ele pratica, ele é influenciador, como é que ele enxerga o bullying dentro da escola ou dentro da internet. Então, são levantadas, por exemplo, 6 habilidades, então, de influenciador, influenciável, preconceito, agressão cibernética, intolerância e vítima. A partir dessas habilidades, nosso time de educação construiu 6 perguntas para que o jogo ele não tivesse quebras de expectativa do aluno. Então, o aluno ele não conseguisse perceber, a partir do momento que ele entra dentro da plataforma, no aplicativo, que ele está sendo investigado, porque isso perde um pouco da ludicidade proposta. Então, é uma trilha que dura em torno de 20 minutos. Durante esses 20 minutos, terão alguns momentos que o aluno será questionado a respeito dessa competência. Então, a partir da resposta que ele dá, porque são perguntas fechadas, a partir das respostas que eles escolhem dentro do aplicativo, isso sobe já de forma automática para a plataforma e a gente gera gráficos. Então, o professor escolhe aplicar aquilo de forma semanal, então, cada semana ele vai ter um acompanhamento a respeito daquela habilidade, daquela competência que ele gostaria de investigar. Então, se José tem um perfil influenciador nessa semana, aparece uma hipótese e uma orientação para aquele professor aplicar dentro da sala de aula a respeito daquela resposta que ele deu. Se na semana seguinte ele dá a mesma resposta, isso já vai mostrando um outro olhar de desenvolvimento contínuo que o professor precisaria reforçar em cima daquele aluno. Então, é mais ou menos essas trilhas, mais ou menos não, é essa trilha que é oferecida dentro da plataforma. Então, o professor escolhe qual caminho ele gostaria de investigar e a gente é só o meio mesmo de investigação desse professor. Então, o professor define qual que é a jornada de investigação junto ao aluno. Deu para visualizar? Porque parece complexo, porque como a gente está falando de 6 competências e cada competência tem um perfil de habilidades, parece um pouquinho complexo, mas a gente usa Valon como a nossa metodologia de educação para poder basear essas teorias dentro do aplicativo mesmo. Certo, acho que explicou um pouquinho, seria bom depois, meninas, colocar parte dessa explicação do que vocês estão entendendo por competências também sim. lá no
no resumo da atividade, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Uma coisa só, Raquel, desculpa, uma coisa só que, assim, até no primeiro momento eu fiquei, né, preocupada se vocês achariam ou não, que é uma excelente ideia, uma demanda, não tenha dúvida, porque, assim, a gente vai se basear numa plataforma já existente, né? Uma plataforma que gentilmente a empresa, até perguntei isso para a Luma, né, Luma? E a empresa disse, não, a gente cede sem problema algum. Agora, é só essa perspectiva, né? A gente está se baseando, mas assim, eu entendo que tem ali um conhecimento até para que seja trabalhado em outras dimensões, em outras plataformas, se for o caso, enfim. Mas eu só queria destacar isso. A gente vai estar se baseando dentro, né, Luma, do software, né, do aplicativo e tudo já existente. Eles deixaram. Então, é só para destacar isso, né? Eu acho que a abertura que a gente tem aqui, que eu penso que seria o legal para a gente caminhar, é no conceito de capacitação. Porque aqui a gente já tem uma jornada específica com os nossos professores, que está muito relacionada ao produto que a gente vende para as escolas, que a gente faz a parceria com a Secretaria de Educação. Então, ele tem uma jornada muito clara de objetivo de trazer o conceito de competência para os professores, capacitar eles nas ferramentas que a gente oferece e fazer esse processo de acompanhamento final, para que ele consiga colocar isso em prática. Pensando aqui na disciplina, eu acho que a gente pode estender um pouco mais essa jornada, que aqui a gente tem por ciclos, então é 1 ano de acompanhamento, mas a gente poderia fazer um ciclo curto de acompanhamento e oferecer mais práticas, mais conversas a respeito de metodologias ativas relacionadas com competência socioemocional. Então, por exemplo, a sala de aula invertida já é uma metodologia ativa que a gente aconselha na aplicação desse jogo com os professores, porque muitos consideram que eles não conseguiriam fazer o controle de um aplicativo dentro do momento de sala de aula. Então, para que eles se sintam seguros daquilo que eles estão levantando, a gente sugere que isso seja feito em casa, no melhor momento, e depois volta para poder conversar sobre o que foi levantado ali dentro dessa trilha. A gente poderia pensar, por exemplo, na resolução de problema, então pegar um cotidiano, uma situação que a gente está acompanhando na pandemia e trazer isso para a formação. Então, eu acho que o legal é pegar essa proposta que a disciplina tem e criar mais jornadas de aprofundamento sobre os conceitos de competências socioemocionais e ambiente escolar no cotidiano, sabe? E aí a gente pode um pouco da ferramenta da empresa ser somente um meio, sabe? Somente uma proposta específica. Eu havia perguntado, eu vou deixar refalar, eu havia só um comentário rapidinho. Eu ia falar sobre a questão da narratologia e da gamificação, porque vocês usam alguns termos que são alguns da narratologia, se a gente for pensar pelo termo jornada, né? Jornada do herói, enfim, né? E outros da gamificação. Então, assim, verificar por onde vocês vão seguir. Tá? Neste processo, eu acho que é importante isso, porque a gente sabe que há, inclusive, no mundo dos games, uma briga teórica neste aspecto. É isso. Sim, e o termo que eu uso, jornada, está muito explícito dentro da jornada do cliente. Então, é uma outra... Eu achei que fosse jornada do herói, do Campbell. Renata. Oi, gente. Então... Desculpa, só um instantinho, Renata. Quem é Centro de Ensino do Estado de Goiás? Que entrou agora. Provavelmente algum professor que entrou do trabalho. Trabalho, né? Tá, não, tudo bem. Pode falar, Renata. Fátima, se caso algum grupo não tenha ideias, eu vou propor, por exemplo, da gente pensar metodologias ativas para sua outra disciplina, que é de RP, porque aí fica de um lado a narrativas transmediáticas que eu já fiz e tem muita ideia ali, porque é um tema muito novo.
mas RP já é uma coisa mais engessada, baseada em história, é mais assim, difícil, é mais teórico, né? Então, se alguém quiser, eu vou colocar ali como proposta, e se alguém quiser, eu participo do grupo, porque eu já vi a sua disciplina, sei como é, e a gente tenta desenvolver alguma coisa e até, né, para experimentar de um lado mais teórico. Agora, uma outra coisa que eu queria levantar é que a Adriana, que está no grupo, ela trabalha com crianças com necessidades especiais. Eu não sei se eu posso falar necessidades especiais, eu não sei qual é o termo certo agora. E eu acho que nesse exercício coletivo a gente também poderia pensar em pessoas, né, que tenham essas necessidades e que estão inseridas no contexto do ensino formal. Se a gente, não sei se a gente poderia pensar algum tipo de trabalho que envolvesse, não sei, crianças com autismo, mas eu não estudo isso, eu acho que é bem ousado dizer, mas sei lá, com algum tipo específico ou com vários tipos de necessidades e que precisam de um acompanhamento em sala de aula, o que poderia ser feito para essas crianças, entende? Então, assim, não sei se a Adriana quer propor um grupo desse e a gente busca alguns estudos do que tem sido feito para esses grupos, né? Não querendo criar categorias, mas a gente tem que considerar que eles existem também em sala de aula. Acho que é você agora, Cíntia. Oi, boa noite. Boa noite. Eu até coloquei o conteúdo do projeto, né, que eu fiz o início, já iniciei ele esse final de semana, porque a minha programação do mês de novembro no trabalho ainda está sendo elaborada, então eu não sei como é que vai estar a minha agenda no mês de novembro. Então eu dei uma investida no meu tempo nesse final de semana para pensar e conversei com a professora da minha filha, né, que é a proposta do projeto é para trabalhar os livros paradidáticos. E aí a gente foi detectando os gargalos que estão ocorrendo já há mais de um ano, não foi exclusividade desse ano, né? Então a professora, normalmente eles têm uma programação de 5 a 6 livros paradidáticos, mas ela costuma conseguir trabalhar um no ano, por conta do calendário, enfim, vai embolando. Então eu não pensei em superdimensionar, né? Tentei colocar o mais real possível, mas a nossa meta foi duplicar a quantidade de livros trabalhados. O máximo que ela conseguiu foi 2 em um ano. Então, a nossa meta foi trabalhar 4 livros. Então, a gente pensou, né, em otimizar cada encontro. Pensamos em 2 encontros no ano, um por semestre, e um terceiro encontro ao final do ano, que seria a metodologia da festa final. Então, no primeiro encontro, ela dividiria a turma em 2 grupos, cada grupo faria a leitura prévia de um livro, cada um de uma obra diferente, então já seriam 2 livros trabalhados no primeiro semestre. E nesse encontro, cada grande grupo contaria a história um para o outro, que leu. E aí, então, no segundo momento da aula, eles seriam levados para o cineminha da escola, que é um auditório, e lá teria a técnica do treco, que aí teria um monte de itens de figurino, cenário, tudo para eles fazerem uma teatralização dos seus contos, né? Fariam a extração da mensagem-chave de cada história e a teatralização dele seria gravado. Aí repetiria esse momento no segundo semestre, né? Então mais 2 livros trabalhados, e na festa final se faria uma grande sessão de cinema com as próprias gravações das teatralizações dos grupos, com pipoca, refrigerante, enfim, num clima bem descontraído. Então, é uma proposta que ficou realista ali para a escola, né? Enfim, aí eu dispus todo o planejamento ali que eu tenho até agora para vocês me ajudarem para ver se eu estou no caminho certo, o que eu posso melhorar ali, porque só pela empolgação da minha filha, ouvindo a gente elaborar esse projeto, ela já ficou super animada, então acho que a criançada vai adorar.
Pode falar, Adriana. Eu ia falar, mas eu me retirei. Pode falar, Adriana. E eu ia perguntar se a Ana Carla Longo, se ela não quer apresentar a proposta dela, porque eu vi que ela redigiu ali um textinho, que ela está pensando em trabalhar com a questão de literatura e educação midiática, né? Então, se você quiser falar, Ana Carla, tá? Fica à vontade. E a sua, Cíntia, eu achei ótima, mas eu acho que a Raquel vai ter ideias para te dar, porque a Raquel já trabalhou com uma coisa parecida, né, Raquel? Com os book trailers, então eu acho que a Raquel vai conseguir fazer interlocução com você. Mas então, passando então a palavra para a Adriana. Então, Fátima, pensando, né, nisso aí que a Renata apresentou, dessa parte, eu não estou trabalhando agora, no momento, com crianças, mas a formação é... Mas seria pensando em alguma coisa relacionado a qual tipo de metodologia que seria mais interessante para crianças. Talvez teria que pensar em alguma deficiência específica, né? Porque cada tipo de deficiência exige, né? Do preparo. Então, assim, ainda estou pensando, se alguém, se a gente puder ajudar também aí, em algum outro tipo de metodologia, eu estou aberta, tá bem? Tá ótimo, Adriana. Obrigada. Raquel, você quer comentar da Cíntia? Eu estou terminando de ler a proposta da Cíntia tá. para poder comentar, mas eu tenho ideia sim. Eu estou só terminando de ler o que ela está pensando ali de... Deixa eu até... Vou até projetar aqui que fica mais fácil. Espera aí. Foi? Acho que foi, né? Foi. Cíntia, eu achei bem interessante a sua proposta, né? Como Fátima disse, né? Eu já trabalhei com trailers de livros, uma proposta em escolas, né? Com alunos, e assim, o que mais funciona com eles é quando a gente abre espaço não apenas para a transposição da história, né, dos livros paradidáticos, né, mas para que eles possam relacionar parte do universo pessoal deles, da vida, da cultura, ou de alguma coisa que eles vivenciaram e que o livro fez lembrar, né, como um elemento que vai despertar para aquele tipo de leitura. Então, seria muito interessante se você pudesse incluir nessa proposta dos livros paradidáticos. Já coloquei. Está na extração da mensagem-chave e trazer para a realidade deles a aplicação. Isso. Essa realidade, eu acho que se você pudesse dar protagonismo para essa realidade deles, dá para você jogar. Eu não colocaria só a mensagem-chave do livro, mas dessa realidade deles, puxar especificamente, né, como se fossem depoimentos das crianças ali no processo para uma linguagem de vídeo, porque é uma maneira que dá para você trabalhar com linguagens mais curtinhas, numa mensagem em resumo, né, de vídeo, e eu fiquei pensando assim, como que vocês vão, depois de gravar, né, fazer o processo de edição, porque isso é um ponto que é preciso, se tem alguém que vai fazer esse processo de edição, porque leva tempo, muito tempo. Já trabalhei com vídeo, né, com escola, é a parte mais trabalhosa. Se tiver, o caminho mais comum é conseguir uma parceria com uma universidade, que possa ser um projeto de extensão junto do colégio, ou da escolinha, né? Porque para execução dessa parte, para auxiliar nessa parte técnica junto dos alunos. Não que eles não possam fazer gravação por eles mesmos, podem, mas eu digo assim, no processo de edição e depois de materializar ali no produto final, isso faz muita diferença, né? Assim, e eu fiquei pensando também, né, eu acho que passar no cinema seria muito interessante, assim como eu já fiz isso também, não vai ser num cinema, né, vai ser uma ideia como se fosse um cinema, é isso, né? É isso, né? Eles têm uma área na escola que é o cineminha, então tem umas cadeiras dispostas, tem
uma área de projetado, mesmo como se fosse um cineminha deles mesmo. Certo. É um Então, auditório. ótimo. Esse momento é muito importante, né? De troca não só com eles para se reconhecerem, mas se tiver um espaço para abertura também da, às vezes, família, né? Porque a leitura do livro paradidático, quando enviada para... Sou mãe também de criança pequena, quando enviada para casa, né? Vira uma atividade familiar ali e do processo de desenvolvimento da criança, né? Então, isso é fundamental, se puder trazer ali e buscar esses elementos na forma de contar a história. Acho que não precisa de ser uma forma de recontar a história, né? Mas uma forma... dá para trabalhar com diferentes formatos aí. Com trailer, né? Porque o trailer é uma coisa fácil também de se trabalhar com música, né? Porque aí fica mais fácil de depois pensar esteticamente ali no produto. Estou pensando muito nisso, porque eu sei que é o maior desafio com quem trabalha com escola é ter equipe para a execução. Ali, depois de finalização do produto de audiovisual. O apoio, né? O caminho que eu acho é a extensão. Se tiver alguma universidade por perto e tal, propõe isso junto da alguma equipe de extensão comunitária, porque aí isso funciona de uma forma muito, muito tranquila, este apoio técnico assim dos profissionais. A extensão com comunicação, se tiver alguém de comunicação, funciona. Né? Ótimo. Obrigada, adorei as dicas, muito obrigada. Uma coisa que eu pensei, só para complementar, é ver se tem alguém que desenhe bem na turma, porque de repente pode fazer uma história em quadrinho, né? E aí tem sempre aquele que faz o texto, o outro que desenha, e aí você também faz essa ressignificação do texto, né? Essa incorporação. Acho que pode ser. E é uma coisa que, se você tiver esses talentos, a coisa se resolve, né? Abrir as opções, ótimo. Agora, Cíntia, tem que pensar que isso é longo também, né? É um processo longo, né? Se é uma aula piloto, o que dá para ser feito, às vezes, nessa aula piloto? Acho que isso é importante. Se for, na hora que for montar o plano, pensar num plano de como poderia ser uma primeira aula deste processo, né? Assim, ou uma aula resumo deste processo ali, que você possa empregar pode ser só a parte da filmagem, não precisa nem ser tudo, né? Assim, porque isso que você traz ali é um processo ao longo de um semestre, ao longo de um bimestre, né? Isso que eu estou dizendo, né? A pessoa não vai gravar e logo depois, no seguinte, editar, já apresentar isso. Né? O que vale muito dessas atividades, inclusive, é a questão processual, né? É o que fica para a criança, né? Só comentar rapidinho, me lembrei, é importante nesse tipo de coisa cair a ficha do tempo que as coisas demoram, né? E cada vez mais as pessoas confiam um tipo de aplicativo que, por exemplo, o TikTok, faz negócio pronto, mas pronto todos mesmo padrão, né? Um tipo de corte que daí se adequa àquele tipo de linguagem, aí se torna um botão, né? Mas aí se você tem que pensar um processo em que você vai ter que, digamos, selecionar uma trilha sonora, pegar as imagens, decupar. Quem nunca fez isso, o processo de cair a ficha do tempo que demora é fazendo, né? Mais ou menos o que falou, mas só para reforçar. Leva tempo. Não é botar a mão na massa, abrir, é maravilhoso, mas leva tempo. E o que fica é o processo, né? Nem é o resultado final, mas é o processo. A Adriana, acho que queria falar, né? Não sei. Estava com a mão levantada antes. Eu acho que ela falou. Não sei se ela tem mais alguma coisa. Adriana? Você queria falar? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, eu devo ter esquecido de abaixar a mão. Tá. Eu estou vendo aqui que o Patrick comentou que em algum momento que a gente fez alguma coisa nesse semestre na disciplina de fundamentos. Uma coisa que a gente trabalha nessa disciplina de fundamentos de RP, que é uma disciplina mais teórica, que eles adoram, são cases.
é tentar associar as teorias com cases da realidade, casos, né, reais. Eles adoram isso, né? E se eles pudessem, eles só faziam isso a disciplina inteira, né? Então, e o Patrick, nesse último semestre, ele levou um case do qual ele mesmo participou e tinha a ver com uma celebridade. Então, assim, para eles foi tudo, né? E isso, em algum momento também, alguém comentou, e eu não comentei na hora, eu, como professora da graduação, eu vou passar a todas as primeiras aulas, fazer uma coisa que eu fazia antigamente, depois eu fui perdendo um pouco, até pela falta de tempo, né, para dar conteúdo, né? A gente fica com essas neuras, mas deixar eles falarem mais do que eles esperam, né? Não só do curso, mas da própria formação e da própria futura profissão. Porque o que a gente está percebendo é que o perfil mudou muito. Essa galera é uma galera que quer trabalhar com mídias sociais, que quer trabalhar com internet, que quer ser empreendedor. Eles vêm com uma outra cabeça, né? Então, a gente tem que pensar isso também, né? A gente tem que pensar isso também, senão a gente se descola muito da realidade deles, né? Em todos os sentidos. Né? E eu acho que mesmo eles lendo poucos livros, né, de teoria, que é uma coisa que eu realmente sinto falta, né, nesse último período, achei que foi pior até do que os anteriores, muita dificuldade deles realmente entrarem no texto, de discutir, etc. Mas eles também, eles pegam mais, eles têm uma maneira diferente, né, de processar as informações. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lidar também. Eles pegam algumas coisas de forma muito mais rápida. Né? Eles podem, a gente está pensando o tempo inteiro naquela atenção focada, sustentada, em que a gente, né, que você senta na sua cadeira de leitura, pega um livro e fica ali horas lendo. Né? Eu acho que isso para eles não rola mais. Mas eles têm uma outra facilidade, que é de pegar coisas, de conectar, e que, de alguma maneira, eles aprendem também. Né? Eu lembro que no último dia de aula de fundamentos, era a última aula, era só para entrega de notas, e aí, como sobrou um tempo, o Patrick sugeriu um jogo, né, que era, como é que era? Cidade Dorme. Cidade Dorme. E foi interessantíssimo, e ali, até para mim, naquele último dia de aula, eu senti que eu conheci mais os alunos, né, do que nas aulas normais. É impressionante que quando a gente desterritorializa a sala de aula, como que as experiências ficam mais interessantes, né? E, em alguns momentos, eles brincaram com os conceitos e questões da disciplina, né? Então, você acha que eles não estão prestando atenção, mas eles estão, né? Mais até do que a gente imagina. Mas, obviamente, a gente tem que se esforçar, né, para entender melhor isso, né, e fazer melhor. Pode falar, Patrick, se levantou a mão. Nada, porque eu ia falar sobre isso também, porque eu acabei comentando com as meninas quando a gente estava discutindo o trabalho, que sobre essa questão da atenção de leitura, né, dos estudantes. E eu reparei, eu acho que até a gente até conversou sobre isso no dia do case da Carol, mas que naquele tempo que a gente deu para eles lerem o case, eles ficaram muito concentrados lendo um texto, né? Assim, tiveram uma coisa silenciosa. E aí eu acho também que não é só uma nova forma de aprender que gera desinteresse por velhas formas. Eu acho que isso é muito sintomático do nosso curso, assim mesmo, porque eu acho que o mercado de trabalho cobra tanto dessas pessoas, desde o estágio, que eles façam absolutamente tudo, que eles já entram na graduação com uma mentalidade de praticidade, assim, que para eles a teoria pela teoria não faz sentido, eles não conseguem, se eles não entendem como eles vão aplicar aquilo, eles não conseguem. Eu acho que é uma falta de sentido mesmo, assim, a teoria parou de fazer sentido para eles, entendeu? De tanto
É isso, né? Porque o mercado, a sociedade empurra a gente para fazer, dissociando a prática da teoria, né? Falando que a gente precisa aprender a fazer e não a pensar. E eu acho que isso é muito sintomático do nosso curso, assim. É óbvio que eu fiz outra graduação, né? No caso, letras. Mas aí é um caso muito específico, né? Letras. Mas, mas assim, imagino que em outros cursos, talvez as pessoas tenham menos tecnicistas, né? As pessoas tenham mais... Os alunos talvez tenham desenvolvido mais essa atenção por causa do mercado, mas não sei, é uma especulação só. A gente tem que pensar também que são tipos diferentes de textos, né? Eu nunca me esqueço que eu tenho uma médica que eu gosto muito dela, ela está sempre atualizadíssima em tudo, ela estuda muito. Agora, ela só lê texto técnico de medicina. É uma coisa impressionante. Você pergunta qual é o último livro que ela leu, ela nem sabe por onde começar, né? E assim, eu sinto também que as pessoas perderam uma coisa, até com o cinema também. Eu, por exemplo, eu gosto de todo tipo de filme, eu adoro filme em preto e branco, meus atores e atrizes favoritas são todas do cinema preto e branco, basicamente, lá do início, sei lá, da década de 60, por aí, pareço super velha, mas eu sinto que as pessoas não têm mais paciência nem para ver filme em preto e branco, nem para ver filmes com um tempo mais tranquilo, em que o autor, né, o diretor, vai produzindo a história, vai contando pausadamente, vai se aprofundando nas questões. As pessoas estão meio naquele ritmo Marvel, né? Se for menos rápido do que isso, não... Ai, mas foi chato, achei que demorou, filme longo. E aí você vai ver, eu acho um filme ótimo, né? Então, eu acho que tem todas essas questões, né? E que tem a ver com atenção, e que tem a ver com um monte de coisa. Uns tipos diferentes de leitura, várias coisas. Mila, você levantou a mão, pode falar. É só fazer um comentário, Patrick, não é só nesse curso, tá? Eu acho que isso é um fenômeno aí geral, né? E tem uma questão, eu até foi o tema da minha dissertação, as características, por exemplo, da geração Y, né? Que isso aí agora da Z, que são pessoas que nasceram com um nível de tecnologia absurdo, né? E aí até a forma que agora estão escrevendo, por exemplo, às vezes eu ponho meus alunos para escrever tipo um texto como se fosse um e-mail para alguém, porque eu fico apavorada quando eu pego os trabalhos, né? As pessoas simplesmente não estão escrevendo, ou escrevem abreviado, sem concordância, enfim. Então, assim, só para te dar esse feedback, não é só, né, no curso de comunicação, imagino que de letras, enfim, na administração, por exemplo, e em outras instâncias, tá? Porque eu dou aula para engenheiro, para o pessoal de psicologia, enfim, e está acontecendo no geral, sabe? Acho que as pessoas, é isso que a Fátima falou também. As pessoas não estão totalmente sem paciência, e as ferramentas tecnológicas, esse volume de informação que tem no dia a dia, acho que colabora muito, né, para essa redução. E é uma coisa que me preocupa bastante, porque né, as pessoas estão cada vez menos com capacidade de se comunicar de forma adequada, e isso, às vezes, tem consequências muito graves, né, no âmbito profissional, por exemplo. Então, acho que é só para te dar esse feedback aí, que não é só na comunicação, não. Pois é. Zé Messias fazendo bullying ali comigo, né? As pessoas vão achar que se eu disser o que eu gosto de cinema, o que eu amo, as pessoas vão achar que eu estou em formal, Zé. Porque eu adoro, por exemplo, cinema mudo e expressionismo alemão. Então, se achar que é da minha época, eu estou hoje em dia super bem aqui no streaming. Então, você pode dizer que você viu no streaming. Eu ouvi dizer que você viu no streaming. Estava no Netflix, aí você viu que estava no Netflix. Não viu no cinema. E nas mostras
nas mostras maravilhosas que tinha no MAN, gente. Teve uma época que João Luiz Vieira era curador do MAN. Vocês não fazem ideia das coisas que a gente via lá. Né? Então, mas, enfim, eu, como fãzoca de filme velho, né, fico sem entender. Mas, enfim. Agora, gente, eu tenho que confessar uma coisa. Ela Caiu. vai voltar. Não, ela vai voltar. Sem querer, esbarrou no mouse que. Não. Mas foi engraçado porque foi bem na hora que ela falou que ia confessar uma coisa. Aí, pô. Ela deixou o gancho, né? Parecia o fim do capítulo da novela. Foi censura. À meia-noite te conto um segredo. E o cara do Google cortou o fio dela. Verdade. Agora tá mutado. Ah, tá. Desculpa. É que quando eu deslizo o mouse para a direita, eu saio dessa página para outra. Mas eu tinha deslizado para ler aqui no chat o que o Guilherme colocou, que é como é que é Pandeminions. E o que eu falei eu me perdi completamente nessa lógica das gerações, né? De que geração é qual, o que se relaciona aqui. Confesso que aí sou eu que não tenho a paciência de ficar ali tentando entender. Tchau, Cíntia. Beijo, até a próxima. Cíntia está dizendo aqui no chat que tem que sair. Mas como é que é essa história, Guilherme, dos Pandeminions? Que geração, o que é isso? Não, pensando essas crianças que desenvolveram uma sociabilidade na pandemia, né? Meu filho tem exatamente essa idade, assim. O brincar na rua dele foi brincar no Minecraft, não teve outro jeito, né? Por exemplo, né? Mas induzido ainda pela pandemia, né? Porque antes disso já tinha essa tendência, mas o tanto de lives que rolou, todo esse jornalismo de Twitch, sei lá. Mas eu não sei se existe esse termo aqui, só fiz um trocadilho. Assim. Ah, tá. Ah, eu achei que tinha. Não, sei lá, vamos publicar então. Tá bom, entendi. Gente, então deixa eu ver aqui, deixa eu entrar lá no nosso doc. Cadê? Então, alguém está sem grupo? Como é que está a situação? Quem está sem grupo vai ler as propostas, é isso? E tentar se encaixar? Quem está sem grupo, gente? Que ainda não tem. 5. Tá, Emanuele está sem grupo. Tá. Adriana. Lamec. Mais alguém, gente? Eu acho que algumas pessoas faltaram hoje, né? Depois, Renata, vê pra gente. Você está fazendo a chamada, não tá? Vê pra gente. Tô sim, Fátima. De repente vê isso na quinta. Tá, eu pensei de enviar um e-mail para todo mundo com esse link do Google avisando que é para escolher o grupo, para colocar alguma proposta, né? Isso. E aí, Rê, essa sua proposta é interessante, que quem ainda não tenha grupo, e também das outras pessoas que estão em outro grupo, de passar um olho nas propostas todas, e quem tiver alguma sugestão
coloque como se fosse num recadinho ao lado, né? Como se fosse um comentário, porque às vezes cresce a ideia da proposta ali, mesmo que seja do outro grupo, né? Então, se todo mundo puder colaborar, né? Várias, nesse sentido de inteligência coletiva, né? Experiências diversas, que o grupo tem experiências diversas, eu acho que pode contribuir muito para cada uma das propostas, tá bom? E quem ainda está sem grupo, colocar como que poderia contribuir, em qual grupo poderia, né, às vezes, participar. Acho que seria interessante. O que vocês acham? Não, eles já responderam aqui. A Manu, Adriana, Lamek. Emanuele e Lamek. Vão ler isso. Eles vão ler e ver onde é que eles querem se encaixar. E como é que vão ser os próximos passos? A gente vai... Pois é, nós temos mais uns 2 encontros, que é exatamente para a gente tirar dúvidas, né? Que seriam encontros de orientação, digamos assim. Né? Eu queria te fazer uma oferta, mas óbvio, fiquem muito à vontade, tá? É que eu tenho, né? Não sei se vocês sabem como funciona o Zoom, vocês já devem ter trabalhado, mas o Zoom para orientação ele é muito bom, porque tem os breakout rooms, né? Aquelas salas que você abre e o moderador consegue passear pelas salas e tal. Então, como eu tenho ilimitado lá por conta da universidade, e depois, Fátima e Raquel, se vocês quiserem, com o maior prazer do mundo, eu disponibilizo, porque eu acho que seria legal a gente também ter esse tempo para trabalhar, né? E conversar e pedir orientação e tudo, né? Eu acho que eu não sei, mas aí fica... Eu só queria fazer essa oferta para colaborar, porque eu trabalho assim muito com mentoria dessa maneira e funciona bem. Mila, aqui também tem. Muito bom. Uma vez eu procurei, porque a gente estava fazendo isso no trabalho, aí eu achei uma área do Google que explica como criar essas salas. Beleza. Aqui dentro. É porque o Meeting eu não conheço muito bem. Beleza, só uma sugestão. Não, ótimo. A gente não sei só que descobrir, como a Lê falou, mas eu, se não me engano, tem sim. Não sei se o meu pacote é o pacote da UFMA, tem, mas... Esse é o dia? Sim. Não acho que não era o Google Jam, não, porque o Google Jam é algo de mais colocar as informações e tal, e não necessariamente uma sala. Ele cria a sala mesmo, como se fosse o do Zoom lá, que separa... Aqui, salas temáticas, dividir pessoas em grupos. O Google Jam é um post-it, Zé, não. Não, quem botou foi o Guilherme, eu só com o... Vou botar a Fátima em outra sala para a gente botar aqui. Vou botar aqui. Dividir em quantas salas? Eu vou dividir 3 salas, aí eu vou botar a Fátima em outra sala. Aí então ela divide automaticamente, eu tenho que ficar arrastando cada pessoa, mas já achei já. Também não conheço o metaverso. Mas já achei já. É possível sim dividir sim e colocar as pessoas. Já achei onde é que tá. Não é difícil, não. Só tem que arrastar cada pessoa, cada sala. Criar, sei lá, 8 grupos. Olha só, a gente tem que decidir também. Então, assim, hoje é dia 24. A gente, mais 2 aulas, assim, digamos, de orientação, seria o dia 31 e o dia 7 de novembro, não é isso? Aí, no dia 14, a gente poderia marcar, então, as apresentações para cada um conhecer o trabalho do outro, né? Que eu acho que seria super interessante, né? Aí a gente faria as apresentações no dia 14 e vocês acham que tem problema por conta do 15 ser feriado? As pessoas vão... acho que tem pouca gente, né, para tomar essa decisão. A gente tinha falado logo no início que seria 22, aí dá tempo, né? Porque senão eles ficam bem... Só 2 semanas, essa semana, mais 2 para terminar. Fazer, né? Então fica... Seria 21, né, Ali? 21, isso eu esqueci... Na verdade, fui eu que fiz essa conta errada, porque eu esqueci que outubro tem 31. Então, eu considerei hoje é 24, eu somei 7, aí passei por 1. Não, tem 31. Então, é 31 mais 7, 14, 21. Então, seria 21. Tá bom. Ok, então. E aí vocês teriam ainda... de hoje, 24 até 21, na verdade, são, acho que 4 semanas, né?
Isso. Ô, Fátima, acho que seria importante também falar da parte do relatório escrito. Aí eles entregariam também no dia 21? A ideia é essa? Acho que sim. Entregar tudo junto, toda a parte escrita, o projeto e o relatório técnico junto. E aí, pessoal, se vocês puderem fazer, a gente repete também isso no próximo encontro, né? Alguns já saíram, mas se vocês puderem também fazer este relatório com fundamento teórico, aí tem todo o fundamento da disciplina. O projeto a gente vai mandar, né? Acho que pode botar essa orientação no e-mail para facilitar, porque mesmo que falem no próximo encontro, pode ter outras pessoas que, hoje eu não preciso de orientação. Até uma das pessoas já tinha dito que estava viajando, né? Ia perder a aula, alguém já perdeu a aula. Certo. Não, tudo bem. É só para que depois, né, Fátima, enfim, Letícia, Zé, e todo mundo, para que a gente possa depois poder fazer como se fosse um livro, né, uma organização ali. Acho que isso vai ser muito produtivo. E aí, se a gente tivesse fundamento também das propostas, a partir de perspectivas diversas, isso vai facilitar bastante. Eu ia... A Renata vai enviar por e-mail. Um modelo que a gente vai usar é o do Intercom, do Expocom. É um evento que tem produção, né, de materiais, de produtos, e a fundamentação, um espaço com as orientações, bem divididinho, para dar justamente isso que a professora Raquel comentou, para permitir que vocês embasem isso, e tragam a sustentação teórica que está por trás de todo o pensamento de vocês. E, inclusive, os próximos encontros podem até ser momentos em que o grupo se encontre, né, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de se encontrar em outros horários, porque todo mundo trabalha, estuda, etc. Vocês podem se encontrar até assim, tipo, pelo WhatsApp, pela uma outra mídia qualquer, e ficar tirando dúvida com a gente, entendeu? Né? Que eu acho que essa é a ideia da divisão de salas, né, na verdade, da Mila. Né? Mas eu acho que, entendeu? Pode ser para o grupo se organizar. Eu acho que o Guilherme levantou a mão. Guilherme, duas coisas. Primeiro, rapidinho. Uma até sobre a ordem das aulas, porque eu lembro que a Raquel tinha comentado de querer apresentar alguma coisa das metodologias, ainda chegou a passar uns PDFs para a gente. Não sei se na próxima aula ela vai querer falar, se dá tempo ou não. Não, só para lembrar. Guilherme, eu fiquei de enviar ele está na... Renata, acho que ele está no... Eu vi lá. Eu não tive tempo de ler com calma, mas... Isso, é aquela aula 10 que eu enviei na semana passada. Uhum. Ele está lá. E também está um outro resumo sobre o Dragon Dream, o Guilherme. Eu acho que não vai haver tempo por conta são mais 3 encontros só, né? Para finalizarmos tudo. Né? Agora, o que a gente pode fazer, quem tiver interesse, leia, e depois a gente tira dúvidas, um horário, né? Tira um trechinho, porque como vamos estar com os grupos, né? Já separados em grupos, eu acho que não vai haver um tempo ali específico para expor, né, Fátima, o do Dragon Dream. Mas se quiserem também, tranquilo, tá? Não, é só para lembrar vocês, sem disponível, se quiserem. Para a gente funcionar. Professoras e Zé Messias, é só aproveitar o finalzinho da aula, fazer um convite que eu vou apresentar no seminário de tese na segunda semana de novembro. Se alguém de vocês quiser assistir e dar alguma opinião. É online ou é presencial na hora? Tá tendo, híbrido. Como é que chama? Híbrido. Então a gente pode transmitir. Tá? Eu vou convidar todo mundo para não fazer ciúme. É só qualificação, Guilherme? Não. Não é qualificação, é o seminário, é tipo um ensaio da qualificação. Sim, com a Cíntia. Com a Cíntia. A gente vai fazer, é verdade.
Joga o link, Guilherme. Tá, a gente vai ver agora em começo de novembro. A gente vai ver no começo de novembro. Vai ser no novembro. Então, a próxima... É uma quarta-feira, sempre na... não, na terça de tarde. Terça de tarde, sempre. A partir das 14. A minha é na segunda semana, a Mila não sei se é na terceira. Não, a minha é dia 22. A Mila dá certinho. Aí vocês falam para a gente, que aí quem puder participar. Tá bom. Valeu, gente. Porque realmente essa apresentação em seminário de tese é um excelente momento, né, da gente ouvir, da gente ter a noção de como é que aquilo que às vezes está claro na nossa cabeça, mas não está nos outros, né? Então é um exercício excelente. Então tá ótimo. Bom, acho que é isso então, né, gente? Então, a Rê vai mandar o link para quem não veio, né? Sim, vai mandar o documento do relatório técnico, fazer uma orientaçãozinha, né? Tipo um calendário, dia 31, dia 7, reuniões de orientação, né? No horário da aula, e a entrega dia 21 de novembro. Isso. Tá bom. E apresentação, entrega e apresentação. Apresentação. Porque eu acho que isso vai ser o divertido, né? Todo mundo vê o do outro, né? Sim. Isso vai ser uma experiência ótima. E, assim, na medida do possível, vocês tentarem fazer aquilo que a Raquel comentou, que é de fazer um texto bem embasado, né? Fundamentado, se puder usar referências teóricas, que o autor fala disso, qual que fundamenta aquilo, porque aí a gente tenta depois ver se a gente consegue algum apoio para publicar em livro, né? Acho que seria bem bacana. Né? Tentar fazer isso. Né? Isso, acho que é isso, né, gente? 8 horas também, Fátima, acho que é bom. Isso, com certeza. Vamos lá, todo mundo faminto, né? Obrigada, gente. Tá. Beijo.